Minhas caras, meus caros, Jair Bolsonaro está desesperado. Esteve ontem no Nordeste e voltou ao velho estilo. Atacou os adversários com palavras de baixo calão, atacou Fernando Henrique Cardoso do nada e disse um troço absolutamente espantoso sobre o Supremo, que tem até uma certa graça trágica. Eu digo que é uma graça trágica porque, afinal de contas, esse cara é presidente da República e fala a barbaridade que vocês vão ouvir. Por que isso? Talvez o único caminho que restou seja mesmo o da violência retórica. Vejam só, ontem saíram os números da pesquisa Genial Quest. Se a eleição fosse hoje, nos 4 cenários testados pela Quest, o Lula poderia vencer no primeiro turno, com coisa de 45%, 44% dos votos, e num cenário improvável, 47%. Tá? Esses números são tão formidáveis. Sim, e isso é mais do que a soma dos seus adversários. Né? Dentro da margem de erro, poderia vencer no primeiro turno. Mas isso é tão formidável que, atenção, é coisa de 10 pontos acima do seu resultado no primeiro turno da eleição de 2002, eu estou falando em termos percentuais, e coisa ali de 7 pontos a mais do que ele obteve em 2006. O resultado é tão bom que eu até duvido que vai ficar assim. Eu acho que a lógica indica que talvez o Lula perca ainda bastante voto. Né? Então, quando alguns bobos dizem, Lula bateu no teto, mas em que teto ele bateu? De todo modo, o ex-presidente está caminhando e está buscando apoios no centro, e não se descarta a vitória no primeiro turno. Né? Embora seja uma coisa difícil. Pra vocês terem uma ideia, isso significaria hoje uma massa de 65, 66 milhões de votos, muito mais do que ele obteve no segundo turno, nas 2 eleições que venceu. E aí é preciso que a gente coloque luz sobre alguns dados. Né? Lula bateria Bolsonaro por 54-30. Mas no Nordeste, o petista tem 61% dos votos no primeiro turno e Bolsonaro apenas 13%. Há um outro dado muito importante. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, Lula obtém 55% dos votos e o atual presidente apenas 16%. Ocorre, meus caros, que 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. 90% dos brasileiros ganham até R$ 3.500. É um país de povo pobre, não é? E Bolsonaro tem esse desempenho, que aí está. Com uma rejeição formidável, 66% dizem que o conhecem e não votam nele de jeito nenhum. A inflação de janeiro é a mais alta em 6 anos. E isso nos conecta de novo com aqueles que ganham até 2 salários mínimos, porque a de alimentos é ainda maior. Então não há boa notícia no universo de Bolsonaro, não há boa notícia no mundo próximo. Aí ele precisa voltar àquilo que ele sabe fazer, que é agredir as pessoas. Então disse, petistas, canalhas, ladrões, disse lá um palavrão que eu não vou repetir aqui, atacou Fernando Henrique Cardoso do nada, coitado Fernando Henrique, está aí quieto, mas fazendo uma caricatura aí como se o presidente fosse querer se parecer muito inteligente. Não, ele é muito inteligente. E disse uma coisa assombrosa, reclamou do Supremo nos seguintes termos: não tem do que nos acusar a não ser grosso, fala palavrão, insensível, não é democrata. Eu não prendi nenhum deputado, como se ele pudesse. Eu não desmonetizei página de ninguém, também não pode. Eu não ameaço ninguém, mesmo os que me ofendem me atacam. E se tiver algo contra alguém, será no campo da injúria, calúnia e difamação, e nunca prisão. Temos um presidente que está bravo com o Supremo,
porque o Supremo não legaliza a injúria, a calúnia e a difamação. A esse buraco chegamos. É preciso sair. É isso aí.